Bom, meus amigos que estão ligados aí no canal Fato Notícias, hoje eu estou trazendo a presença de uma amiga minha de longa data, ao qual nos conhecemos, e ela, durante esse tempo, ela ficou bem famosinha, né? Pois o pessoal acompanhou ela principalmente lá no programa do Luciano Huck, quando ela ficou conhecida como a Lady Gaga mogiana. Não foi mesmo, Alexandre? Exatamente, Luiz. E o engraçado é que quando nós nos conhecemos, né, você já sabia disso, mas não podia me falar. Não. Né? Era praticamente um segredo. Era um segredo. Né? Mas antes da gente começar o bate-papo, vou pedir para vocês não estranharem se sair algum barulho de fundo, que a gente está se encontrando numa pizzaria, aliás, a pizzaria, uma das melhores aqui da minha cidade, que é Mogi das Cruzes, né, do meu amigo Fabrício, porque a Alexandra está com um tempo muito corrido e não deu para a gente, né, tá marcando no estúdio, mas ela ainda vai lá para a gente poder bater um papo legal aí sobre os assuntos que abrangem dentro dessa área. Mas eu acredito que tem muitas pessoas curiosas nesse momento, Alexandre, para a gente falar dessa questão a qual eles viram no título do vídeo aqui no YouTube, inclusive, da mudança de sexo, né? Afinal de contas, você, com uma naturalidade muito grande, assumiu essa sua questão, né, da transexualidade. Hoje você vive muito bem com isso, é casada inclusive, e a gente vai procurar conversar para a gente poder, né, principalmente matar a curiosidade de muitas pessoas que não entendem do assunto ou até querem ter um conhecimento um pouco maior sobre isso. Mas para a gente começar, diz uma coisa para mim, quando que você começou de verdade, Alexandre, a se entender, né, se descobrir como mulher? Bom, primeiramente, olá para todos, olá Luiz. É a terceira vez, né? Isso. Adoro estar com você sempre. Não, é recíproco. O carinho é recíproco, eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Transexualidade ainda é um assunto muito tabu, né, de se falar. As pessoas, até mesmo do próprio movimento LGBT, do segmento de TTs, que é mulheres transexuais, homens trans e travesti, ainda vê isso com um certo medo, porque, nossa, operar, tirar o pênis, fazer uma vagina, não, isso é impossível a pessoa ter uma vida normal, né? Pra mim, desde que eu me descobri lá com 6, 7 anos de idade, diferente, mas não entendendo que eu era uma transexual, porque na época, né? Não tinha toda essa informação. Não tinha essa informação, não se falava tão abertamente sobre o assunto. Talvez, digamos assim, que nem você sabia exatamente o que estava se passando com essa idade. Eu não sabia, eu só me entendia que eu gostava de viver um mundo oposto ao meu. Talvez quando você entrou na puberdade, você começou a entender, ter um entendimento um pouco maior, até mesmo pela questão que chega naquela idade que todo mundo tem a sua namoradinha, seu namoradinho. Sim. E esse lance da atração, Sim. digamos assim, até então, pelo mesmo sexo, até então quando você não se tinha, que você começou talvez a entender um conhecimento um pouco maior. Sim, olha, vamos dizer assim, conforme eu fui entendendo eu como ser humano e o sexo masculino como objeto de desejo, a mim, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. E ter a certeza mesmo quando eu tive minha primeira relação sexual. Com um homem? Isso. Foi com um primo de 3º grau. E heterossexual. Desculpa perguntar, qual que era a sua idade? Eu estava com 15, 16 anos. Eu fui entender que... E o pessoal quer saber, eu sei que você é um livro aberto, Alexandre. Sou toda aberta. Mas e com mulher, nunca rolou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o negócio lá nunca... Não, eu adoro mulher bem longe de mim. Como elas estão ali, bem longe de mim, entendeu? Mas... Nem por curiosidade? Não, eu tinha curiosidade sim, de ver como que era a anatomia da vagina da mulher. Eu tinha essa curiosidade porque eu queria isso em mim. Mas nesse meio tempo nunca chegou uma menininha dando em cima de você? Sim! Você é uma menina, você é uma moça muito bonita. Eu acredito Obrigada. Que você era um rapaz também atraente, da mesma proporção que hoje você é uma moça muito bonita. Sim. Né? Nunca chegou lá, e aí, vamos aí, vamos na agora, época de escola, eu quero ficar com você e tal. Eu sempre dava desculpa, não, eu sou muito...
sou muito bem com ela, não tô afim, eu tô Você já, boa. quer dizer, você já se entendia e você já era Sim, resolvida. mas eu não poderia falar, não vou ficar com você, olha, eu nunca fui homossexual, eu sempre fui transexual. Explica isso resumidamente, bem popularmente, para o pessoal entender isso. Eu nasci com um pênis, eu era biologicamente visto pela heterossexualidade cisgênero normativa como homem, mas a minha essência nunca foi de homem. E eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, então eu tinha que resolver essa coisa errada. Não entendia como que eu iria resolver. E quando que você começou a viver essa fase, quando foi exatamente que você começou a despertar curiosidade pela questão da cirurgia? Você ficou sabendo na época, muito tempo atrás, né, acredito que uns 10, 15 anos atrás, através de amigos, através de, vamos dizer assim, familiares ou internet? Como é que foi que veio a primeira informação? Eu sei que teve o caso da Roberta Close, acho que foi em 89. Exato. Né, que ficou muito famoso, acho que foi o primeiro aqui no Brasil, mais famoso, inclusive. Como é que essa informação chegou em você? Vamos dizer, a Roberta Close, ela se intitula primeira porque ela estava em evidência. Sim. Mas, na verdade, tem outras que sofreram com a cirurgia experimental, morreram por conta disso. Tem até um filme que eu assisti agora. Garota Dinamarquesa. Entendeu? Então, assim, tem outras que galgaram para hoje eu estar aqui completa e realizada. Bom, o meu caminhar foi indo, eu fui começando a mudar meus caracteres secundários, e aí eu fui caminhando com hormonização, durante isso sozinha. Até que, quando eu conheci meu esposo, o Alex, ele viu a minha necessidade, meu drama. Eu era uma pessoa completamente amargurada, sofria com aquela situação. Como, por exemplo, você estivesse num corpo que você achava que não era seu. Não é meu. Então não é meu. Então aquilo, eu tinha que caminhar, eu tinha que viver, mas aquilo me deixava muito triste, aquilo acabava comigo, porque não era assim. A minha relação sexual com o Alex era uma coisa complicada, porque eu até disse em outras entrevistas, eu tinha que fazer uma mágica para que o meu companheiro, que me entendeu como mulher, não visse o pênis. Ele foi por ele mesmo para a internet e achou um psicólogo em Perdizes. Veio comigo com aquela papelada e falou, olha aqui, vê se te interessa isso. Eu fui, falei, claro que eu quero. Partimos para lá, cheguei lá, ele viu meu desespero, logo ele chamou o meu marido e falou, leva ela para todas as clínicas agora, me deu um encaminhamento, leva ela, senão essa mulher ela vai se matar. Ele levou... Já te tratando inclusive como mulher. Como mulher, ele leva ela para lá que ela vai se matar. Ele pegou, deu um encaminhamento, eu já fui para todas as clínicas. Cheguei lá, achei que ia ser uma coisa difícil de eu conseguir entrar, demorou 30 dias, se eu não me engano. O hospital me chamou e a partir daquele momento eu comecei a fazer todo o meu processo. Isso tudo pelo governo? Tudo pelo governo, todas as clínicas em São Paulo, a qual eu tenho orgulho de ser operada lá. Eu até disse para uns amigos, certo dia, o seguinte, que a partir do momento que a pessoa toma a decisão de fazer essa cirurgia que você fez, porque é complicadíssimo, eu gostaria até de detalhar isso com você, se desculpe a minha colocação, mas ela tem que ser muito mais macho do que qualquer outro macho. Concordo. Entendeu? Porque eu sei, eu já li sobre, é complicadíssimo. Sim. Eu de pensar nisso, eu já até fico, entendeu? Porque, gente, não é brincadeira passar pelo que essa moça passou, e principalmente o que eu admiro é o teu poder de decisão, a tua força de vontade, né? Agora eu queria saber como foi o dia anterior, a véspera. A véspera da cirurgia é uma coisa muito tensa, porque sabemos, você aí de casa, qualquer cirurgia que tá assistindo, já é tenso, mas procura no YouTube mudança de sexo, você vai ver como é invasiva. Então eu sabia de todos os riscos. Isso é importante a gente destacar, porque você me contou uma vez que um médico teve uma reunião com você antes da cirurgia. Isso que é legal, acho que a gente detalhar aqui para o pessoal. E explicou para você que tinha, inclusive, risco de vida. Sim, eu assinei um termo. Se eu morresse, eu era responsável pelaquela cirurgia. Nesse momento não bate assim
flash, como se você estivesse vendo toda a sua vida passar na sua frente? Sim, no momento que eu estava indo para o centro cirúrgico, eu lembro até hoje, 6 horas da manhã, eu deitada na maca, vendo aquelas luzes passar por mim, aquele momento deu um flash de tudo que eu passei, de toda a dor, todo o sofrimento, toda a exclusão, toda a cuspida que eu tomei na cara, toda a latada. Então, naquele momento eu falei assim, eu viva ou morra, eu vou até o fim, é isso que eu quero. E detalhe, na hora que o médico veio até mim e falou, vai começar. Eu peguei no braço dele e falei, doutor, quero só uma coisa. Se eu morrer, o senhor termine. Se eu não nasci como eu sou, eu quero morrer como eu sou. Ele falou, pode deixar. Durante a cirurgia, você toma uma anestesia, claro, geral. É uma hack. Uma hack? Uma não hack, é geral. uma hack e depois um anestésico para você Então dormir. você estava consciente, de certa forma. Eu dormi, mas de vez em quando eu tinha uns acordão, assim, mas logo eu voltava de novo à sedação e eu dormia. A partir do momento que você acordou da cirurgia, eu sei que parece que dói muito, né? Eu imagino, né? A dor deve ser imensa, né? Mas como que foi conciliar essa dor com esse sentimento de satisfação? Não, quando eu acordei o olho, retomei a consciência, colocar a mão. Quando eu vi aquela atadura, eu falei, acabou. Mas daí vem o drama. Será que deu certo? Será que não vai dar nenhum problema? Porque tem N problemas que acontecem. O mais grave é quando abre uma fissura entre o ânus e a vagina e a pessoa começa a defecar. Né? É até horrível, mas a pessoa começa a defecar pela vagina. Eu tenho amigas que se operaram junto comigo que elas defecam também pela vagina. E aquela fissura não fecha. Não fecha. A dor. A dor assim, foram... E você, inclusive, me contou que você teve uma hemorragia muito forte. Sim. Que você pensou que você ia morrer. Você Sim. chamou seu esposo, sua mãe, Sim, o sim, pessoal, sim. para se despedir, inclusive. Sim. Olha... Isso foi no dia seguinte? Foi um dia depois. Você já estava bem consciente? Tava, eu não podia levantar. Eu só sei que começou uma dor insuportável, que eu tava com sonda, com dreno, eu tava com um monte de coisa, com molde, porque fica com molde dentro da vagina para não fechar. Então aquilo era uma dor insuportável. Deve ser uma dor parecida, vamos supor, com tipo uma dor de rim, sei lá, uma cólica. Cara, eu acho que eu não consigo definir, mas eu vou dizer pra você, é uma dor do cacete. É uma dor que se não tivesse grade naquele quarto, porque eu tava acho que no 7º andar, eu tinha pulado daquela mesmo com anestésico, mesmo eu tinha pulado mesmo de dor. com analgésico, dava dor. Dava. Eu era a noite inteira rolando na cama, rolando. Vinha o médico do pronto-socorro e eu, por favor, faz essa dor parar. E eu berrava de dor, berrava. E eu só sei que quando amanheceu o dia, os médicos entraram, na hora que tiraram o cobertor, eles só fizeram... Eu levantei a cabeça e falei, morri. Você estava fraca? Tava. Na hora que eu vi aquele tanto de sangue na cama, eu falei, morri. Assim, naturalmente. Horrível. Chama o médico agora, os enfermeiros, chama o médico agora. Ele veio, tirou aquela atadura, lavado de sangue, era sangue para todo quanto é lado. Eu tive uma hemorragia. E olha o que interessante, a partir daquela dor, daquela hemorragia, aí a minha recuperação começou a ser favorável a mim. Quantos dias você ficou no hospital? 10 dias. 10 dias, 7 na cama e 3 caminhando. Caminhando já, o médico começou a tirar a sonda, eu tive que defecar no hospital, a primeira defecação tive que ser no hospital, para o médico ver se não teve a fissura. O primeiro xixi teve que ser no hospital, eu tive que andar e começar a viver novamente, né? A renascer daquele momento. Com certeza o pessoal que está assistindo aí está querendo saber, principalmente quem tem curiosidade, né? Um dia, quem sabe, ter a mesma coragem que você passou. A questão do prazer dessa vagina, né? É isso. Como que você pode descrever isso? Olha, eu tenho perguntas assim de heterossexual, de LGBT e em específico das TTs que ainda querem fazer. A gente tem que ser bem claro aqui com o pessoal e, claro, né? A gente tem esse canal aqui, ele é muito aberto. Antes você praticava sexo anal. Sim, claro. Né? E depois você passou a praticar... E oral. E oral. Ok. E depois você passou
ter o sexo com a sua nova vagina, né? Nova em folha, inclusive, né? Qual que é a diferença? Ou é igual, ou é parecido? O ânus com a vagina? É. Mas nunca. Não tem nem Não sei comparação. porque eu nunca dei. Há tempo ainda. Há tempo. Nunca é tarde pra nada. Mas- Bom, assim, eu lembro uma fala minha no hospital ainda, que é assim: doutor, eu vou ter orgasmo? Ele falou assim: você vai mediante você ter prazer naquele homem que você está. Aí, a partir daquele momento, eu buscava esse orgasmo, porque eu acho importante isso. Eu não tinha orgasmo antes. Quanto tempo depois que você teve essa primeira relação, depois da cirurgia? 6 meses. São 6 meses após a cirurgia. Pra urinar normalmente? Tudo normalmente, mas relação sexual só depois de 6 meses. E depois quando é que foi que você chegou no maridão e falou assim, hoje vai, como é que foi? Cara, pra me segurar ele esses 6 meses foi difícil. Ele tá lá atrás das câmeras. Foi difícil. A sede do homem era tanto pela vagina, Mas eu tinha que segurar ele. na porta de trás não rolava mais? Não podia. Não podia Não também? podia ter Também não sexo. podia. Não, era só brincadeira. Eu ficava só nas brincadeiras, não podia ter. E após 6 meses foi liberado. Então eu montei todo aquele cenário de Cinderela, né? Puxa vida. Velas, quarto com flores, montei toda aquela coisa. E pensando. Se vestiu assim? Sim, agora eu não tinha nada que esconder. Podia colocar aquela calcinha que geralmente as mulheres que estão presentes no recinto e estão escutando, vai entender, colocar aquela lingerie fininha, transparente, sem nada para esconder. Eu podia agora. E assim foi, aquela lingerie, sem esconder nada me atrapalhando. E aconteceu. Só sei que na hora que aconteceu e o orgasmo chegou, cara, pensa numa louca berrando no quarto, desesperada, que tinha gozado. Eu era uma louca, entendeu? Ali eu tava virada uma louca, porque quando eu gozei, eu falei, eu gozei, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Então eu tinha alcançado completamente A a minha noite foi felicidade. pequena, pelo jeito. Foi. Foi 3, 4. Foi, nós fomos, até quando ficou carne viva, inchou, eu parei. Aí eu parei. Aí você teve que dar o tempo e esperar Aí eu mais 6 tive que meses. dar um tempo. Não, imagina. Imagina. Eu lembro do Luciano Huck falando pra mim, né, sentada lá em casa, conversando comigo. Mas você já tá bem? Já tá adaptada? Falei, Luciano, eu tô super adaptada. Ele, tá bom, entendi, beleza. Como não é internet, é Globo, não pode fazer, tem que cortar por aí pra não dar problema. Exato. E eu acho que é muito legal a gente estar colocando tudo isso hoje, porque tem pessoas que têm curiosidade. Também tem aquele outro lado, Alexandra. De repente a pessoa que ela acha que ela está preparada, mas na verdade ela não está. Sim. Porque existem muitas pessoas hoje que se dizem gay, vamos dizer assim, mas na verdade está ali talvez pela curiosidade, assim como tem aqueles como você e outros, mas que já estão definidos. Sim, sim. Qual que você acha que é o paralelo realmente para a pessoa se encontrar? De repente alguém que está assistindo a gente nesse momento, a pessoa poder falar, eu tenho certeza realmente eu quero fazer uma cirurgia. Primeiramente, o teu corpo, a tua essência vai te dizer, tá? E é assim, é uma cirurgia muito evasiva. É muito complicada, então eu acho assim, gente, isso não é moda. Aquelas que estão querendo fazer a cirurgia de mudança de sexo, precisa ter um trabalho psicológico. Procure um psicólogo, se entenda melhor. E a partir daquele momento que você realmente falar, não, a cirurgia é importante, eu sou uma mulher transexual, ou sou um homem transexual, a partir daquele momento, buscar caminhos, buscar os meios de realizar, sabendo que essa cirurgia, ela tem os seus riscos. Sim, como nós dissemos ainda há pouco. Existe. Hoje, como é a Alexandra, né, resolvida, Alexandra 8.0? Como é que é hoje no dia a dia? Alexandra Mulher é uma mulher resolvida, uma mulher completa, uma mulher que não tem medo de falar quem é, uma mulher que não tem medo de ir pra cima da transfobia, é uma mulher que luta pela causa, é uma mulher que acredita num mundo melhor, onde todos nós saibamos nos respeitar e
Não tem problema, a gente corta. Eita, nós! Quaisquer diferença qualquer pessoa que está inserida na sociedade. Então é assim, show preconceito, show racismo, show machismo, show LGBTfobia. Viva o amor e o respeito. A mensagem final para a galera que está nos assistindo. Respeite o seu próximo, entenda o seu próximo, não julgue o seu próximo. Porque quando você aponta um dedo para o outro, tem 3 virado para você. Então assim, vamos conviver, você não precisa gostar de mim, mude de calçada, você não é obrigado a gostar de mim, nem eu de você. Mas eu acho que nós temos obrigação em sociedade, como seres humanos, de nos respeitarmos e vivermos nessa sociedade que já nos exclui, já não nos aceita. Então, eu sempre vou falar, eu sempre vou levar a mensagem do respeito e do amor ao próximo, independente de qualquer coisa. Bom, pessoal, hoje então foi esse especial aqui no Fato Notícias com a minha amiga Alexandra Braga, que eu conheço há muito tempo, como eu disse, inclusive, né? Amigos! Amigos, né? De longa data. Eu achei muito bacana realmente a gente poder estar trazendo essas informações para vocês que sempre estão acompanhando aqui no Fato Notícias em formato de especial. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que quem realmente clicou aqui teve um bate-papo bastante descontraído e, acima de tudo, informativo. Sim, e o assunto é bom, né? Não é como qualquer outros aí, sabe? Ai, não vou nem comentar. Mas enfim, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se já, curta o vídeo e participe comigo aqui nos comentários, como a Alexandra também fará. Quero muitos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.